Vamos à palavra? Cadê aquele que vai botar o fundinho? É você mesmo? Vai botar o fundinho aí da palavra? Essa palavra ela tem um título, ok? E o título dela é Termine bem para viver grandes começos. Termine bem para viver grandes começos. Quantos de nós iniciamos muitas coisas e não terminamos, né? Parece que isso faz parte do ser humano. Aqueles que têm tendência a procrastinar, aqueles que têm tendência a ter uma memória meia cambeta, aqueles que deixam o passo. Tá rindo, né, Xalane? Ah, glória a Deus, olha que diferença. Aqueles que têm o costume de deixar para trás mesmo porque talvez um pouco de falta de fé, talvez uma decisão equivocada na hora de dar início a um projeto, alguma ação, sem oração, sem ter a certeza se é a vontade de Deus. Então, muita coisa a gente não termina, né? E eu acredito que de verdade eu fui ministrado pelo Senhor sobre esse ano de 2025, refletindo sobre esse ano de 2025, e eu vou compartilhar com vocês o que Deus falou ao meu coração e que assim o Espírito Santo faça com vocês também, amém? Vocês creem nisso? Estão com o coração aberto para isso? Dá um glória a Deus aí, um aleluia, então. Então vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa palavra, nós sabemos que ela pertence ao Senhor, ela vem do alto sempre. Nós colocamos e nos submetemos ao Senhor nesse momento, ao teu senhorio, à tua vontade, ao teu desejo. Já oramos agora pedindo que o Espírito Santo toque nos nossos corações, em cada coração presente aqui. Já prepare essa terra, Pai, no nome de Jesus, para que a semente venha cair no lugar frutífero, que ela venha crescer no momento oportuno, que ela venha dar os frutos necessários na qual o Senhor já preparou para cada vida, para cada pessoa aqui, para cada filho teu que está aqui nessa manhã, Pai. Nós te agradecemos por isso, nos submetemos ao Senhor, me coloco com a cara no pó desse momento, sabendo que a minha condição humana não tem condição nenhuma de executar isso, mas o teu Santo Espírito faz isso por nós. Assim como o Senhor ora por nós, assim como o Senhor intercede por nós, eu te peço, Senhor, pregue por nós, em nome de Jesus. Amém. Termine bem para viver grandes começos. Chegamos hoje junto aos trancos e barrancos para muitos, depois de uma guerra no ano de 2025. Chegamos no último mês do ano, né, pastor Biratã? Estamos diante aqui dos últimos dias de 2025. Obrigado, meu irmão. Você, o Espírito Santo falou com você. Chegamos nos últimos dias de 2025. E hoje é o primeiro domingo do último mês do ano. Caíram na real? Eu caí nessa semana. E o interessante, como muitas vezes nós guardamos a expectativa de um ano novo, nós guardamos a expectativa de mudança de toda a nossa realidade, de toda a nossa vida, talvez, guardamos tudo para o dia 31 de dezembro, como se o dia 1º de janeiro fosse mágico, o dia 1º de janeiro tivesse um poder especial, como se fosse tornar algo diferente só porque o ano mudou. Só porque o ano mudou. E nós sabemos que não é isso. A prioridade não é o ano mudar. A prioridade somos nós mudarmos antes do ano mudar. Vocês estão comigo? Não adianta nada eu não mudar e o ano mudar. Vocês estão comigo? Então a expectativa não tem que estar no ano. A expectativa tem que estar em Deus. Porque o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo de Deus, tem a capacidade total de fazer isso por nós. Mas nós precisamos querer e estar abertos a esse tipo de mudança, ou esses tipos de mudança, para assim a gente terminar o ano bem, para viver grandes começos. Vocês estão comigo? Há tempo. Há poucos dias para terminar, mas nós temos tudo para terminar bem, porque terminar mal não vai ser legal. A palavra já diz isso.
muito melhor é a forma como a gente termina do que a gente inicia. Então, se você começou esse ano muito mal, se durante esse ano aconteceu coisas muito ruins, e hoje você tem a capacidade de se enxergar, porque isso é uma das nossas orações para essa manhã, que o Espírito Santo te sonde, te esquadrinhe e te mostre onde está o erro, ou os erros, ou as condições que precisam ser mudadas. Para que a gente possa enxergar, porque há tempo sim de terminar esse ano ainda bem. Mesmo que esteja tudo mal essa manhã, às 10h56 no meu relógio desse domingo, mesmo que esteja muito mal, nós temos a condição de ainda terminar bem. Né? Porque a gente tem a palavra de Deus, nós temos um Deus vivo, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos uma igreja, nós temos irmãos, nós temos líderes, nós temos amigos, não estamos sozinhos. Né? Não estamos sozinhos. Então a minha oração é que o Espírito Santo de Deus hoje te sonde, te esquadrinhe ao ponto de te mostrar o que precisa ser terminado, no nome de Jesus. E para te ajudar, é por isso que o nosso irmão está ali no Data Show também, para te ajudar, nós colocamos sempre algumas frases escritas para que fique mais fixada em você. Porque dizem os especialistas que, além só de ouvir, quando eu vejo uma imagem ou eu leio, eu consigo fixar mais. Então guarde isso aí em nome de Jesus. Quantas viradas de ano você passou, você carregou coisas que deveriam ficar para trás no ano novo? Quantas? Talvez a gente carregou para 2025 coisas que tinha que ter ficado em 2024. E se a gente carregar para 2026 vai ser pior. Dúvida, maldição, questionamentos, insensatez, ações, palavras. Tem palavras malditas, insensatas, que às vezes não tem volta. Elas já foram, meu irmão. Elas já foram e elas vão cumprir a maldição que foi lançada. Né? Mas, como eu falei, temos tempo. Ceia do Senhor. Sempre relembrando que é uma manhã de arrependimento. Uma manhã de perdão, uma manhã de uma sensibilidade talvez diferenciada que nós não tivemos, sei lá, em tantos dias. Temos no dia que nós somos relembrados do esforço, do amor, da morte de Cristo ressurreto, do seu sangue sobre a minha vida, sobre a tua vida, a maior declaração de todos os tempos. Vocês estão comigo? Então algumas pessoas na Bíblia, cara, elas vão nos inspirar a isso. Eu ainda não estou na palavra, certo? Estou tentando dar uma introdução. Mas algumas pessoas na Bíblia, elas vão nos inspirar a terminar o que a gente começou. Porque se a gente termina o que a gente começa, a gente agora sim tem a capacidade de vivenciar uma nova estação na nossa história. Independente se é ano novo ou não. Se for ano novo é melhor ainda, meu irmão. O ano mudou, as coisas mudaram, todo mundo comprou roupa nova. Sim ou não? Eu não. Minhas roupas são velhas. Foi de 4 anos atrás. Mas um monte de gente comprou roupa nova no ano novo. Então, meu irmão, quer uma oportunidade melhor de ser tudo diferente? Quer uma oportunidade melhor de terminar o que precisa ser terminado? De largar o que precisa ser largado? De deixar o que precisa ser deixado? Porque aqui na palavra de Deus, a gente vai ver agora rapidamente, nós vamos ver obras iniciadas e obras terminadas, ações iniciadas e ações terminadas, porque dessa forma conseguiram viver grandes começos ou grandes recomeços com o nosso Deus. O primeiro exemplo está em Noé. Noé, todo mundo conhece Noé, né? Não é porque está em dezembro que vai confundir com Noel, não, tá? Não tem Noel, Papai Noel, não. Era uma piada, era para rir. Mas não é Noel, papai, é Noé, aquele que construiu a arca, todo mundo conhece. Noé constrói um ambiente seguro para a sua família. Mas Noé só deu essa condição de um ambiente seguro para a sua família quando ele terminou a arca. Vocês estão comigo? Não foi quando ele começou a construir. Ali ele foi escrachado o tempo inteiro, durante a construção inteira. Até quando finalizou a construção, ainda foi escrachado. Mas quando a chuva desceu, quando o dilúvio desceu, a sua família estava bem, estava num ambiente seguro. Então Noé termina uma obra, começa uma obra, termina uma obra e agora a sua família está em segurança. Gênesis 7:5. E Noé fez tudo como o Senhor tinha lhe ordenado.
Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher, as mulheres dos seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Então, meu irmão, pega essa. Uma arca pela metade não teria condição de conduzir a sua família. Noé e sua família foram para a terra que Deus havia preparado, porque Noé se levantou como homem de Deus, chamou para si a responsabilidade e faria tudo para terminar aquela obra. Exatamente tudo, nada teria condição de paralisar Noé. Vocês estão comigo? Exemplo clássico de alguém que começa, chama a responsabilidade, começa e termina. Quer outro? Moisés, cara. Moisés, em um determinado momento, ele estimula a fé num tempo totalmente difícil. Ali, quando ele termina, quando ele conclui a obra do tabernáculo. Êxodo 40, 33 diz o seguinte: finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo. Vocês estão comigo? A obra, tabernáculo pronto. Então a palavra diz que finalmente, ou seja, a obra foi de dentro para fora. Finalmente Moisés, ele termina ao redor do tabernáculo e ele coloca a cortina lá na entrada do pátio. Assim Moisés então terminou a obra. Tá aí? Tá, né? Então tá ali marcado, ó. Assim Moisés terminou a obra. Então, só a partir do término da obra, a nuvem de glória, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor enche o tabernáculo. A glória do Senhor enche o tabernáculo. Quando você termina uma obra que Deus te deu, é impossível a glória de Deus não encher essa obra. É impossível. Um tabernáculo pela metade não ia conduzir nenhum povo para adorar ninguém. Uma obra de um tabernáculo inacabada ia gerar a frustração, ia gerar desânimo no deserto. Vocês estão comigo? Quer mais um exemplo de alguém que termina, de alguém que começa e termina? Salomão, por exemplo. Todo mundo conhece o rei Salomão, filho do rei Davi, sucessor. Salomão viu a glória de Deus se revelando quando ele termina a obra do templo. Quando ele termina a obra do templo. 2 Crônicas, capítulo 5, diz o seguinte: terminada toda a obra, marca isso, terminada, não é inacabada, não é largar pela metade, não é fingir que esqueceu, não é deixar para lá, não é varrer para debaixo do tapete. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, a palavra de Deus diz que uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu trabalho, pois a glória do Senhor encheu todo o templo. A glória do Senhor encheu o templo e aleluia! Só quando terminou a obra do templo. Então, glória a Deus, porque a glória de Deus não iria descer sobre uma construção inacabada. Eu vou repetir, a glória de Deus não iria descer sobre uma construção inacabada. O povo não teria aquela experiência com o Senhor. É por isso que nós oramos para que a obra do Senhor seja acabada em nós, que o Senhor termine a obra que Ele começou na nossa vida. Amém? Porque hoje eu sou o templo, hoje você é o templo, e assim com essa obra acabada, terminada pelo Senhor, você pode estar cheio da glória de Deus, cheio do Espírito de Deus, declarando palavras que Deus colocou na sua boca, ações e atitudes que Deus te impeliu a falar e a fazer, porque você está cheio do Espírito de Deus. Cheio do Espírito de Deus. Quer mais um exemplo? Não estamos na palavra ainda não. O rei Davi, o próprio pai de Salomão. O rei Davi, por exemplo, no final da sua vida, ele descansa em paz, né? E ele deixa um legado que era tanto que ele queria, né? Na verdade, Davi fez aquilo tudo, conquistou, desbravou, né? Cresceu, fez o império,
o maior exército do mundo, mais vitorioso, mais conquistador, porque ele queria deixar um legado. Ele sabia que ele precisava deixar um legado. Era um homem de Deus, um guerreiro de Deus. E um guerreiro de Deus não vai deixar morrer uma obra que começou. Ele falou, eu vou morrer, mas a obra vai continuar. Eu vou morrer, mas o templo vai ser construído. Vocês estão comigo? Então, quando Davi descansa, ele deixa esse legado. Claro que ele deixa, mas é só quando ele cumpriu todo o propósito de Deus para a sua vida. Ele não negou nenhum, ele abraçou todos e falou, eu vou cumprir, a minha geração está garantida, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o que precisar ser feito, mas eu vou cumprir tudo que Deus me deu. Atos 13, 36 nos ensina isso. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, tá? A finalização da obra, do propósito de Deus, era a obra de Deus na vida de Davi. Então, tendo Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, a palavra de Deus diz que ele adormeceu. Ele adormeceu, ele descansou em paz. Amém? Ele não foi assassinado na guerra, não foi traído dentro do seu, como era a maioria, o que acontecia com os reis. Não. Ele adormeceu, ele foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Amém? Deixou tudo para a próxima geração. Então Davi não teria condição de deixar um legado para o seu filho, que nós já citamos Salomão, se ele não tivesse terminado aquilo que Deus tinha preparado para ser executado para aquela geração. Um homem de Deus que matou no peito, assumiu a responsabilidade, eu vou começar e eu vou terminar. Em Deus. Em Deus. E aí, meu irmão, nós não estamos na palavra ainda. Isso aqui é só para a gente ter os nossos exemplos bíblicos, Alan, que a gente pode terminar o que a gente começa. A gente pode terminar o que a gente começa. A Bíblia nos ensina isso. A palavra de Deus ela é maravilhosa, ela é transformadora. Junto com o Espírito Santo, meu irmão, é o que a gente precisa para viver. É o que a gente precisa para viver. Agora, quer um exemplo maior do que todos esses de uma obra que esses não chegam aos pés, nem Davi, nem Salomão, nem Moisés, muito menos Noé? Vocês já sabem de quem eu estou falando. Sim ou não? Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré, o próprio Cristo, ele nos redime do pecado. Quando ele entra na obra da cruz e diz está consumado, uma obra completa. A obra de cruz é a obra mais completa que já existiu, que possa vir a existir. Um fatality. João 19:30 diz o seguinte: tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso ele curva a cabeça e a palavra diz que ele entrega o seu espírito. Jesus não foi assassinado, né? Jesus sim entregou o seu espírito. Plano de Deus se cumprindo, a obra consumada. Será que nós temos a ciência disso? A ciência de uma obra que começou. Você vê que nós não poderíamos ser salvos se Jesus Cristo tivesse chegado perto da cruz, se aproximou da cruz, mas se não tivesse entregado o seu espírito na cruz, se não tivesse morrido na cruz. Você imagina se ele vem, como a gente conhece a história, sabe como é que é? Pai, afasta de mim esse cálice. Aí ele fala assim, pai, afasta de mim esse cálice. Nós sabemos que ele diz o quê? Mas, contudo, seja feita a tua vontade. Tua vontade vai prevalecer. E vamos imaginar que ele chega na cruz e fala, pai, afasta de mim esse cálice. Sabe por quê? Para mim não dá mais não. Até aqui deu, daqui para lá chega. Daqui para lá chega. Até aqui deu. E vou dizer mais, pai. Nenhum deles merece o que eu vou fazer por ele. Nenhum deles merece. Porque o que eles trazem para mim é mentira. O que eles trazem para mim é calúnia. O que eles trazem para mim é difamação. O que eles trouxeram para mim é manipulação. O que eles trazem para mim é traição. Mas não, mesmo assim, com tudo isso contra, ele decide o quê? Terminar a obra. Está consumado. Está consumado. Meu irmão, esse é o nosso maior exemplo de todos. Esse é o ápice.
Esse é o ápice da caminhada cristã, da leitura. Cara, nada vai procurar o que você quiser na Bíblia, nada vai ser superior a isso. Nada é superior a esse ato. Amém? Porque ele chutou isso tudo que eu falei e muito mais coisas para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui celebrando no culto de ceia com gratidão, dizendo o quanto nós somos agradecidos, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família, por tudo que aconteceu até aqui. Olha o estado que eu cheguei diante do Senhor, por exemplo, na eclesia. Olha como eu estou hoje, uma família destruída, sei lá, drogas, pecados, sei lá, crimes. Não sei qual era o teu caso, meu irmão. Mas, ainda melhor do que isso tudo, que é esse pouco tempo de vida que tu está vivendo aqui hoje, pela graça e misericórdia de Deus, muito melhor do que quando você entrou daquela porta para dentro, é saber que hoje você tem a salvação em Cristo Jesus. Esse é o maior presente de todos, essa é a maior dádiva de todos. Não existe nada superior a isso. Amém? Alguém que termina, quer dizer, alguém que começa e alguém que termina. Alguém que começa e alguém que termina. Então, meu irmão, grava mais essa aqui, ó, para te ajudar. O que poderia acontecer se você terminasse o que começou? Vou te dar 5 segundos para o Espírito Santo começar a te mostrar o que poderia acontecer se você terminasse o que você começou. E aí, meu irmão, minha irmã, que tal decidir hoje, nessa manhã, viver essa nova estação, iniciar essa nova estação, encerrar antigos ciclos de dores, encerrar antigos ciclos de sofrimento, encerrar antigos ciclos emocionais que falam mais alto do que a nossa própria fé, do que a nossa própria honra. É uma decisão, meu irmão. É uma decisão, minha irmã. Temos a oportunidade, mais uma vez, repito, a graça de Deus liberada naquela cruz, naquela morte de cruz, nos dá essa condição, mais uma vez, de entender que para terminar bem, nós precisamos tomar a atitude para conseguir viver grandes começos ou grandes recomeços com o Senhor. É hora de começar a viver isso. É hora de começar a viver o que Deus planejou para mim e para a tua vida. É hora de começar a ser sondado e esquadriado pelo Espírito Santo. Se trouxe coisa arrastada de 2024, meu irmão, que fique em 2025. Se ainda tem coisa que nasceu em 2025, não entre em 2026. Terminar bem, há tempo. Amém? Feche seus olhos que agora nós vamos entrar na palavra e vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos e curve sua cabeça em nome de Jesus. Senhor Deus, nos sonda e nos esquadrinha através do Espírito de Deus. Nós queremos estar atentos aos detalhes, Senhor. Sabemos que nós precisamos do Senhor. Sabemos que nós queremos deixar antigos ciclos de dores e de sofrimento. Começar a viver algo novo com o Senhor. Assim como o Senhor prosseguiu na tua obra de cruz, dizendo está consumado, Pai. Nós queremos terminar tudo aquilo que precisa ser terminado de uma forma definitiva nas nossas vidas. Mais uma vez esperamos pelo Senhor. Nosso coração mais uma vez está aberto. A nossa mente está cativa ao Senhor. Nós declaramos mente de Cristo sobre nós. Emoções têm que ser submetidas agora nesse momento ao Espírito Santo de Deus conectado ao meu espírito. Falamos uma só língua, uma só voz, onde Cristo é soberano. No nome de Jesus, amém e amém. Então, meu irmão, para terminar bem e começar a viver grandes começos, em primeiro lugar, fique atento aos detalhes. Fique atento aos detalhes, amém? Mas detalhes. Os detalhes te definem. Os detalhes definem o teu destino. Pequenos detalhes definem o que você tem vivido hoje. Eclesiastes 10:1 diz o seguinte: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria
e a honra pesa mais. A insensatez, a palavra de Deus diz que é tão perigosa, tão sombria, tão maléfica, para a gente às vezes não passa porque são só detalhes. São só detalhes. Foi só uma frase. Foi só um pensamento. Foi só uma pequena ação, um pequeno detalhe insensato que a palavra de Deus compara a uma mosca morta que posa no perfume e agora tem cheiro ruim, cheira mal, certo? A insensatez, ela vai pesar mais do que a sabedoria e do que a honra. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A insensatez vai pesar mais do que a sabedoria e do que a honra. É por isso que Deus nos instrui na palavra. Assim como uma mosca morta pode destruir um perfume caro, um perfume valioso, assim também pode acontecer conosco se a gente não cuidar dos detalhes. Fique atento aos detalhes. Sabe por quê? Guarda mais uma frase aqui, para te ajudar a relembrar. Grandes batalhas podem ser perdidas por causa de pequenos detalhes, pastor. Se você ainda não caiu nessa real, grandes batalhas podem ser perdidas por causa de pequenos detalhes. Quer um exemplo legal que explica isso bem pra gente? Não está na Bíblia, mas é um ditado chinês que é irado. Olha o que diz. Por causa de um prego, perdeu a ferradura. Fechou comigo? Por causa de um prego, perdeu a ferradura. Por causa da ferradura, perdeu o cavalo. Por causa do cavalo, perdeu a mensagem que chegaria. E por causa da mensagem, se perdeu uma guerra. Toda uma guerra. Como assim? Um prego? É um prego. Por causa de um prego, um mínimo de detalhe, perdeu-se toda a guerra. Porque é detalhe. Detalhe insensato. Outro detalhe insensato. Uma porta, outra porta, uma insensatez, outra insensatez, uma ação insensata, uma palavra insensata, um pensamento insensato. E aí vai. E aí, meu irmão, quando você cair na realidade, acabou. Perdeu a guerra. Perdeu a guerra. Não estou falando de perder e ganhar a batalha, não, porque isso é diário. Eu estou falando a guerra. A guerra foi perdida por causa de um prego. Então, meu irmão, como diz um pastor amigo, mentor, eu não sei vocês, né, mas eu gosto de anotar às vezes as frases que me ministram, né, de pessoas que estão sobre a nossa vida, por exemplo. Uma obra quase acabada não produz o mesmo efeito de uma obra concluída. Vou repetir. Uma obra quase acabada não produz o mesmo efeito de uma obra concluída. O caminho da excelência se trilha pela estrada de detalhes. Pela estrada de detalhes. Todo mundo só quer pensar grande, pastor. Todo mundo só quer coisas magníficas, coisas grandiosas. Mas os detalhes é que fazem toda a diferença. Como eu falei antes, Jesus chega perto da cruz. Se ele não morresse lá, nós estaríamos condenados eternamente. Um pequeno detalhe. O que é ficar vivo e morrer para quem é Deus? Detalhe. Então, meu irmão, quando você se preocupa com os pequenos detalhes de insensatez, por exemplo, é uma prova de amor e de zelo. Quando você se preocupa com os detalhes, você está provando ao Senhor que você tem amor, em primeiro lugar ao Senhor, amor, depois aos seus irmãos e tem zelo. Uma frase de William Shakespeare. Eu aprendi que são os pequenos acontecimentos diários que tornam a nossa vida espetacular. Pequenos acontecimentos diários. Pega isso em nome de Jesus. A vida é feita de pequenos detalhes. Pequeninos detalhes que vão fazer toda a diferença no fim. Porque como a palavra nos exorta e nos ensina, muito melhor é o fim do que o começo das coisas, pô. Hein? Muito é. Então,
ainda que ligado nos pequenos detalhes, que em primeiro lugar você ficar atento aos detalhes, eu quero que você guarde mais uma frase aqui, ó. Não obedecemos quando nos livramos dos grandes erros. Não é aí. Isso não é sinônimo ou igual à obediência. Vou repetir. Nós não somos obedientes quando nós nos livramos de qualquer jeito dos grandes erros, mas sim quando nós resolvemos todos os nossos erros. Precisamos resolver todos os nossos erros. Sabe por quê? A obediência está num todo. A obediência ao Senhor não está pela metade. A obediência ao Senhor não está em 75%. A obediência ao Senhor não está na vida ministerial, mas na vida sexual que se dane. Ah, mas aqui eu obedeço ao Senhor, mas ali eu não obedeço ao Senhor. Não. A obediência é por completo. Se você não obedece 100%, você já é considerado um desobediente. Se você não obedece num todo, você já é um desobediente. Não tem em cima do muro. É obedece ou não obedece. Amém? É simples lembrar, pô. Obedece, sobe. Desobedece, desce. A palavra desobedece. O que é desobedece? Desobedece. Pecado. Obedece, subo. Desobedeço, desço. Obedeço, sento à mesa. O Senhor não te chama à mesa? Obedeço, sento à mesa. Desobedeço, saio da mesa. Esse é o desobediente. E pior de tudo, obedeço, entro. Desobedeço, saio. Sai. É simples, pô. A obediência também é uma chave espiritual, assim como a gratidão e assim como tantas outras. Ninguém ama o Senhor que não obedece. A forma de demonstrar amor ao Senhor é em obediência. O Senhor não quer o sacrifício, o Senhor quer o quê? O Senhor nunca quis sacrifício. Ah, mas eu me sacrifico tanto por essa igreja. Ah, mas eu me sacrifico tanto pelos meus irmãos. Ah, eu me sacrifico tanto pelo asilo. Ah, eu me sacrifico tanto pelo sei lá o quê. Meu irmão, e aí? Problema teu. Deus não te pediu isso. Se você faz isso em amor a Deus, glória a Deus pela tua vida. Se você faz isso por qualquer outro motivo, está fazendo besteira, está perdendo teu tempo. Agora, quando você obedece ao Senhor, aí sim, agora o negócio começa a mudar de figura. Então agora vamos lá, vamos arrumar isso aqui. Ah, obediente, né? Glória a Deus pela sua vida, os pecados estão de lado. Eu ouço mais do que falo. Eu ouço a voz de Deus. Eu tenho a cultura cristã. Então talvez agora Deus possa te usar de alguma forma, seja no asilo, seja, sei lá, mas aonde Deus separou para você ir. Né? É entre você e Deus. Entre você e Deus. Então, meu irmão, quais são os detalhes que você precisa estar atento hoje para terminar bem esse ano? Pensa em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus fale com você. Quais os detalhes que você precisa estar atento hoje, estar atento agora, nesse exato minuto, para que você termine bem esse ano? Que haja confirmação do Espírito de Deus. Para terminar bem, um segundo ponto, para terminar bem e viver grandes começos, nós precisamos se livrar da ansiedade e do medo. Porque a ansiedade e o medo colocam toda a nossa vida a perder. A ansiedade e o medo colocam todo o nosso relacionamento para ser destruído. Lembra de alguns cultos atrás, talvez do passado, não lembro, mas que foi a pastora Gi, citou sobre relacionamento vertical e horizontal? É mais ou menos por aí. A ansiedade e o medo corta isso. A ansiedade e o medo corta as conexões. Cortam por completo. Se eu deixar, corta. Estão comigo? Mas o nosso Senhor é tão bom, Jesus Cristo é tão bom, que Ele nos lembra nessa manhã de domingo que a gente tem condição de terminar melhor do que a gente começou.
A gente tem condição de terminar bem para viver grandes começos com o Senhor. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, exatamente em tudo, pela oração, súplica e com ação de graças, 3 pontos. Vocês estão comigo? Tá aqui, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, em tudo, pela súplica, em tudo, com ação de graças, apresentem os seus pedidos ao Senhor. A ansiedade é uma atmosfera que provoca medo. A ansiedade é uma atmosfera que provoca morte. Morte por completo. Vocês querem ver uma situação que às vezes quem está de fora consegue ajudar quem está de dentro? Uma pessoa está dentro de uma casa, pastor Bira. Aquela casa está em vazamento de gás, no fogão. Já aconteceu isso comigo na minha casa, tá? Mais de uma vez até. A Gabriela no cuzão, no fogão. Vocês já viram ela gravando os vídeos dela no fogão? Vira essa semana. Ela lá no fogão e dançando. Escutando Thales, sei lá o quê. Então tá. Um belo dia, entro nem entrar na cozinha, estava no outro cômodo. Um cheiro de gás absurdo. Quem está dentro não sente o cheiro, tá? A maioria das vezes, quem está ali dentro envolvido não está sentindo o cheiro. Aí uma pessoa lá de fora da casa, ou uma pessoa lá de fora no outro cômodo, começa a se incomodar com o cheiro de gás. Então ali, cara, quem está dentro e não está fora, por causa de um pequenino detalhe que pode parecer que não dá em nada, simplesmente uma pequena fagulhinha da cabeça de fósforo, ou um estalo daquele fogão elétrico, bum! Bota tudo a perder. Acabou. Mas quem está do lado de fora está sentindo o cheiro. E aí eu entrei e falei, Gabriela, tu não está sentindo esse cheiro? Ela, que cheiro? Eu olhei pro fogão assim, o bagulhinho aberto, e tava lá papo de sei lá quanto tempo, meu irmão. 20 minutos, 15 minutos, não sei. E ela fazendo as paradas, que tipo assim, algumas bocas do fogão abertas, cozinhando, descascando parada. Uma delas ali apagou, sei lá o que aconteceu, e aquele bagulho do gás ficou virado e o gás continuou saindo. Vocês estão comigo? Às vezes a gente está mergulhado na ansiedade do medo, meu irmão. Estamos ali por uma fagulha, por um pequenino detalhe para botar tudo a perder. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que envia alguém que está fora para te alertar. Quem sabe não é esse culto aqui hoje que Deus está usando para te alertar? Cuidado! Cuidado! É o que eu tenho para te dizer. Talvez Deus tenha para te dizer. A ansiedade e o medo são muito perigosos. É uma dupla assassina, porque eles podem destruir completamente tudo aquilo que a gente deseja alcançar em Cristo Jesus. Óbvio, repito, se a gente permitir. Se a gente permitir, porque nenhuma ansiedade e nenhum medo é maior do que o meu Deus. Nenhuma ansiedade, nenhum medo é maior do que o Espírito do Santo Deus. Esse que nos preenche como templo. Esse que nos faz terminar toda a obra começada. Esse que nos faz deixarmos de sermos completamente insensatos em palavras e em ações. Mais uma aqui, ó. Nem sei se isso está aí. O medo nos trava. O medo nos trava, o medo nos paralisa, enquanto a ansiedade nos faz tomar ações precipitadas. Olha que dupla sinistra. O medo te traz uma paralisia, tu fica estático. E a ansiedade te faz tomar ações que você não deveria tomar. Te faz se mover onde você não deveria se mover. Amém? Então, meu irmão, tem aqui 4 armas para você destruir o medo e a ansiedade. Paulo nos ensina isso. Oração, a palavra derivada do termo grego proseco. Já ouviram esse termo grego, proseco? Não é para a galera do birico, que gostava do biricutico não, tá? Do proseco não, é. Proseco é uma palavra, é para rir, gente. É para ser uma piada. Proseco significa literalmente trazer um navio para a terra. Você tira ele do molhado, traz ele para o seco. Isso é a palavra proseco, que é a derivação da palavra oração. Então, meu irmão, nós atracamos, nós aportamos no nosso destino.
no nosso propósito, quando nós somos movidos pela oração. Então ore, meu irmão. Ore. Amém? Se você está precisando de oração, peça a oração. Se você não só quer orar sozinho, a gente pode orar junto. Amém? A palavra de Deus diz isso. A oração, a súplica, que é a falta de algo, porque o sinônimo da súplica é isso, é ter falta de algo. Então as nossas necessidades, elas não têm que se tornar uma escassez. A nossa necessidade, ela tem que virar um motivo de oração. Então aí está a conexão desse versículo bíblico de Paulo, quando ele diz que, a carta aos Filipenses, quando ele diz que não ande ansioso por nada, mas em tudo, pela oração, súplica e ações de graças, apresentem ao Senhor. Então a oração, a súplica, a total conexão, a ação de graças significa, sabe o quê? A gratidão. Você já viram o culto de ação de graça? Sim ou não? É um culto de gratidão, pô. Um culto de gratidão e dependência ao Senhor. Você é grato, meu irmão, porque quem é grato é vitorioso. Quem é grato é generoso. E quem tem a gratidão traz a lembrança das vitórias do passado que te movem até as vitórias do futuro. Memórias imprescindíveis para as batalhas que a gente está vivendo hoje e para as batalhas que a gente ainda vai viver. Não é assim, pô? É só olhar para a gente, cara. Olha de onde a gente veio. Olha da onde a gente veio e olha onde nós estamos hoje. Quem nós éramos e quem nós somos hoje. Isso nos faz ir além, cara. Isso tem que fazer a gente ir além. Amém? Demonstrando a total dependência ao Senhor. Tornar conhecido os nossos pedidos ao Senhor. Amém? Em terceiro lugar, para terminar bem e viver grandes começos, anota aí, hein? Anota na tua mente aí. Para você terminar bem e viver nossos novos começos, persista, vá até o final. Persistência, resiliência. Vá até o final, meu irmão. Persista, não desista, vá até o final. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Difícil, né? Considerar motivo de grande alegria passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Perseverança. A prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter a ação completa. Amém? A palavra nos ensina isso. A perseverança tem que ter ação completa. A perseverança é até o final. A perseverança é até o fim. Não é perseverar no começo, não é perseverar até a metade do trajeto, não. É perseverar até o fim. Por quê? Qual o motivo disso? A palavra nos mostra. A fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Sem lhes faltar coisa alguma. Então não dá para a gente fugir de uma perseverança, de uma perseverança completa, porque a palavra nos mostra que é dessa forma que nós vamos crescer. É dessa forma que nós vamos amadurecer. É dessa forma que nós vamos ser íntegros no Senhor. Nem sempre é fácil terminar, nunca foi, poxa. Nunca foi. O que significa a palavra permanecer? Permanecer é estar debaixo de uma circunstância. Isso que significa permanecer. Às vezes, nós precisamos permanecer debaixo de circunstâncias difíceis para sermos moldados e crescermos. É isso que a palavra nos ensina. Perseverar, permanecer debaixo de circunstâncias difíceis para ser moldado e para ser crescido.
Ninguém quer ser menino pro resto da vida. Ninguém quer ser criança na fé pro resto da vida. Eu não quero. Eu busco crescer todos os dias. Me submeto a todos os apertos e obediência ao Senhor. Se a minha vontade humana prevalecesse, meu irmão, se o meu desejo, a minha vontade prevalecesse, nem digo nada. Mas, anota aí, não persiga aquilo que te acomoda, mas persiga aquilo que te faz crescer. Você é forte, cara. Você é forte, meu irmão. Eu vou repetir. Não persiga aquilo que te acomoda, mas persiga aquilo que te faz crescer. Sai da tua zona de conforto. Amém? Seja moldado, seja crescido, seja maduro. Momentos difíceis podem promover muita coisa boa. Vocês sabiam disso? Sim ou não? Tá comigo, Alan? Momentos difíceis podem promover muita coisa boa. E além de momentos difíceis promover coisas boas, momentos difíceis podem te promover, cara. Momentos difíceis podem te promover, porque a palavra de Deus diz isso. Não há mal que não venha para Deus, que não venha para o bem. Deus transforma todo o mal em bem. Deus transforma toda a maldição em bênção. Essa é a especialidade do nosso Deus. Então a alegria, ela precisa fazer parte da nossa vida, porque ter alegria é sinônimo de superar desafio, porque a alegria, ela pertence ao Senhor, não ao acontecimento. A circunstância pode ser contrária, não está acontecendo o que eu desejo, mas eu sou alegre porque eu tenho meu Deus. Eu tenho meu Deus, você tem o teu Deus. O que pode tirar a tua alegria, pô? Jamais. Perseverança, a prova que nos refina. Provar é se submeter a algo, a peso. A prova vai trazer para você a certeza do que você está guardando dentro de você, porque é na prova que tudo vem à tona. É na prova que tudo vem à tona. O que mais pode gerar? O que mais pode promover? A maturidade, por exemplo. A prova, os momentos difíceis podem promover a maturidade. Teleios, que é a palavra no grego. Aquilo que é completo. Aquilo que você chega à plenitude. Certo? Então a nossa oração não deve ser para a prova acabar, mas sim para o nosso crescimento ser completo. Porque se o nosso crescimento é completo, a prova acaba. Vocês estão comigo? A oração do menino é para que a prova acabe. Senhor, me tira dessa prova. A oração do maduro é: Senhor, me faça amadurecer, me faça crescer. Porque aí a prova acaba. A prova é para você crescer. A prova é para você amadurecer. O que mais pode ser gerado de momentos difíceis? Integridade, meu irmão. Os momentos difíceis geram integridade. Sem defeito, sem mácula, sem mancha. Você é íntegro, pô. Você é reto, você é direto. Nada fica em oculto. Onde a luz entra, as trevas recuam. É simples assim. O que mais pode ser gerado? A abundância, cara. A abundância pode ser gerada. Vem da palavra lei, pô. Ficar atrás, ser inferior, ser destruído, crescer de, estar ausente, uma falta de. Cara, a abundância, sabe o que é real abundância? É olhar para trás e ver a vida abundante que Deus já te prometeu. Não é chegar hoje e dizer que está faltando tudo. Está faltando isso, está faltando aquilo. Cadê a vida abundante? Cadê a vida em abundância? Cadê a vida plena? Caramba, olha para trás. Olha a plenitude que você está vivendo. Até os dias de hoje, olha para tua família, olha para você, olha para, sei lá, teu trabalho, não sei aonde, as maiores experiências que você viveu com Deus, não sei aonde. Eu posso olhar para mim, pô. Horrível. Horrível, um passado horrível. Eu vivo a abundância de Deus na minha vida.
Eu vivo a plenitude de Deus. É óbvio que nós podemos ter mais, por que não? É infinita essa abundância, essa plenitude em Deus é infinita, pô. Tá comigo? Infinita. Não acaba. O nosso Deus é um Deus assim, pô. Um Deus grande. Então não desista, meu irmão. A minha palavra que eu tenho para você, a palavra de Deus que tem para você essa manhã é: não desista. Vá até o fim. Há um projeto de Deus para você de abundância e de plenitude. Amém? Há um projeto de Deus para você de abundância e de plenitude. O ladrão vem apenas para furtar, para matar e para destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham plenamente ou tenham em abundância. João 10:10. Amém? Glória a Deus por isso. E em quarto e último lugar, para terminar bem e viver grandes começos, terminar esse ano muito bem, muito bem, muito melhor do que você pensou, sonhou, imaginou, que essa é a vontade de Deus para a tua vida, que você termine esse ano muito bem, muito melhor do que você começou, certo? Mantenha o foco no que Jesus preparou para a sua vida. Mantenha o foco no que Jesus preparou para a sua vida. Filipenses 3, versículo 13. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Isso é muito forte, sim ou não? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Não dá para avançar sem esquecer das coisas que precisam ser esquecidas. Antes de seguir em frente, vamos ter que deixar as coisas para trás. Coisas que nos prendiam e não nos deixavam ir para frente. Na direção do alvo, na direção de um chamado celestial. De um chamado celeste. Amém? Não dá. Então, meu irmão, guarda mais uma aí, ó. O processo não é o fim. Foque no que Deus vai te dar quando terminar. Vou repetir. O processo não é o fim, meu irmão. No meio do processo não é lugar de parar. No processo não é lugar de terminar. Não é lugar de desistir. É lugar de terminar. Amém? O processo não é lugar de desistência. Foca no que Deus vai te dar quando terminar. Em Filipenses está claro isso pra gente. Grande alegria acompanha o término de algum grande projeto. Todo grande projeto finalizado, ele, cara, no final, quando a gente vê que está tudo bem feito, da vontade de Deus, uma grande alegria toma conta do nosso coração. Tudo o que tem valor exige tempo. Tudo o que tem valor exige trabalho. Tudo o que tem valor exige desconforto. Essa é a palavra. Desconforto. Vocês estão comigo? É sair da zona de conforto. A recompensa da obra terminada sempre será maior do que o esforço aplicado. Sempre. Sempre. Guarda isso. Então a verdadeira satisfação consiste quando a gente termina uma tarefa e um propósito do Senhor. O louvor pode voltar. A real finalidade nessa manhã é que nós possamos aprender que nós precisamos terminar o que precisa ser terminado. Nós precisamos abandonar o que precisa ser abandonado. Volto a repetir, ainda há tempo. Ainda há tempo. Poucos dias para a finalização de um mês. Mas a questão não está no mês, meu irmão. A questão está no nosso interior. A questão está no meu interior. A questão está no seu interior. A questão está no meu coração. A questão está no seu coração. Se nós estivermos abertos ao Senhor,
ao Espírito Santo de Deus, eu posso te garantir, tudo termina bem. Tudo termina melhor do que começou. Sempre, sempre. A palavra de Deus nos mostra isso. Todas as experiências com os homens, grandes homens de Deus que foram levantados, nos ensina isso, sim ou não? Sempre termina bem, irmão. Mas o Senhor tem que prevalecer, não são as pessoas. Amém? Não são as pessoas não prevalecem, cara. Deus, Ele é soberano na nossa vida. Então deixa Ele fazer. Só me coloco disponível, Senhor, eu quero terminar. Eu não consigo sozinho, pô. Amém? Eu não consigo sozinho. Talvez você não consiga sozinha. Você não consegue sozinho. Talvez a gente precise disso. Um Deus em primeiro lugar e juntos. Amém? E juntos. Porque dessa forma, volto a repetir, tudo sempre termina bem. Apenas creia, meu irmão. Apenas creia. Veja só como que Deus instrui Moisés para dizer ao povo. O Senhor disse a Moisés, diga lá para os israelitas, quando vocês entrarem na terra para onde os levo, olha que doideira, vem comigo nesse texto, eu vou repetir. O Senhor disse a Moisés, diga aos israelitas, quando vocês entrarem na terra para onde eu estou levando vocês, quando vocês comerem do fruto, apresentem uma porção como contribuição ao Senhor. É a vontade de Deus para mim e para você, cara. É o povo de Deus. Deus está falando com o líder. A gente só precisa ouvir, cara. Deixa ele fazer, pô. Deixa ele fazer. Sabe o que é isso? É crer na promessa ao ponto de fazer planos com aquilo que você ainda não vê. Planos com aquilo que você ainda não vê. A palavra mostrou isso, está aqui, Números 15 e 17. Se puder colocar aqui. Números 15 e 17. Quando vocês entrarem, o Senhor está afirmando, vocês vão entrar, cara. Quando vocês entrarem, quando vocês comerem, ou seja, vocês vão entrar, vocês vão comer, vocês vão se alimentar. Só faz uma coisa, cara, apresenta uma porção ao Senhor. Amém? Vocês estão comigo? Ouça a voz, cara. Termina, só isso. Amém? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. O que vai mudar na sua vida quando a promessa se concretizar? Feche seus olhos em nome de Jesus. Esquece o teu irmão do teu lado. Apaga essa luz aí para ajudar a gente aqui, que essa claridade também a gente fica meio... Vamos esquecer, meu irmão. Esquece de tudo. Olhe para você, cara. Olha para dentro de você. Eu faço questão de olhar para dentro de mim nesse momento. O que vai mudar na minha vida quando a promessa se concretizar? O que vai mudar na tua vida quando a promessa que Deus tem para você se concretizar? O que vai acontecer com você quando a promessa se concretizar? Você já sabe? Sim ou não? Você já sabe, meu irmão? Feche seus olhos em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te mostre em amor, num toque de amor ao seu coração. Que Ele mostre para você a promessa, o que vai mudar na sua vida. Já que a palavra de Deus é nosso norte, já que a palavra de Deus é nossa direção, então vamos repetir o que a palavra de Deus diz em Números. Eu entrarei, repete comigo. Mais uma vez, eu entrarei. Eu comerei. E eu apresentarei. Mais uma vez, eu entrarei. Eu comerei. E apresentarei. Em nome de Jesus. Que assim seja na tua vida. Que assim seja na minha vida. Que assim seja na vida de cada um presente nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus faça disso uma verdade dentro de nós. Aleluia, vamos adorá-lo.